Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM 87.5 FM. Estamos ao vivo pela rádio, ao vivo pelo Facebook também. Essa entrevista fica disponível no Facebook, tanto da Rádio Gramado FM, quanto na minha página Kaique Marquez, e também nos grupos Gramado em Pauta, Gramado Democrático, Gramado Atento, além do canal no YouTube para você assistir na sua Smart TV, canal Kaique Marquez Gramado. Já está lá assinando o canal, assina o canal para você não perder as entrevistas, ativa o sininho para você receber as notificações, e aí tu assiste aquilo que você quiser, tá bom? E se você gostar, curta, compartilha, que é bastante importante. Segue também lá no Instagram, @Kaique Marquez Gramado, e acesse o portal de notícias kaiquemarquez.com.br para ficar sempre atento com as notícias de Gramado e região. Lá também tem todos os episódios do Gramado Talks. Meu convidado hoje é o secretário de Saúde de Gramado, Jefferson Mosquen. Jefferson, obrigado por ter vindo aqui para a gente bater um papo. Bacana, obrigado pelo convite, parabéns pelo estúdio, parabéns pelo programa, eu te acompanho nas redes sociais, no teu vou dizer blog, mas gostei do formato, parabéns mesmo, e o horário, como nós mesmos estávamos comentando, é horário que em outras rádios, às vezes tem um horário de noticiários importantes que às vezes a população está almoçando e quer escutar, quer olhar, tem tempo para atuar, e aí aqui já assiste ao vivo, né? É isso aí, né? Que bom, beleza, parabéns. Um horário que não tinha uma entrevista, né? E é bacana, né? Pelo teu site e pela Gramado News, né? Isso aí. Jefferson, vamos bater um papo franco aqui, né? Saber tudo o que aconteceu na saúde, também vamos falar não só esclarecer fatos, como também falar as ações que estão sendo desenvolvidas. Okay. Primeira coisa que eu quero te perguntar é com relação àquela polêmica toda com os médicos, com aquelas 12 auxiliares de enfermagem que falaram que foram demitidos, não receberam as suas indenizações, nem questão de auxílio lá da maternidade. Isso já foi resolvido, já foi sanado? Sim. Como é que está isso? Todos os médicos já houve, de fato, o pagamento dos médicos é composto pelo teto MAC e pela produção. Se fala em eletivas, mas é a produção, tanto da urgência e emergência, de consultas e exames. Então é feito um pacote que a gente tem um serviço contratado pelo hospital, né, a secretaria, e que paga por produção. Então é o combo dos dois. O cobertor foi curto, a gente tem que ser dito, já vem vindo desde o ano passado, porque, Kaique, desde maio houve vendavais, até testou-se uma vaquinha, por período eleitoral, não se conseguiu agregar nada no convênio do hospital. Depois teve 2 serviços para implementar. Um foi o da endoscopia, é bom que a gente faça essa retrospectiva para entender o que aconteceu lá na ponta. A necessidade de comprar e refazer o espaço, que ainda não está concluído, endoscopia e colonoscopia, adequando às normas da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela é muito dura, muito rigorosa, de maneira geral, mas as de instalações de saúde era extremamente rígida. Então, é uma necessidade do hospital. Paralelo a isso, houve a ruptura com a prestadora do Hospital Interimagem, e o hospital também teve que fazer obras e adquiriu, por opção, para ter um serviço próprio, uma tomografia computadorizada. Então, isso tudo, num ano que não pôde passar recursos, final do ano, fim de caixa, terminando de pagar, janeiro foi muito atropelado e terminou o contrato com a Cefas. Uhum. Então, isso foi a questões mais jurídicas poder repassar, e gradativamente ele está sendo repassado. Se espichou até 28 de fevereiro e agora até 30 de junho. O que está repassando, e ainda tem faturamentos do IP, de alguns planos de saúde que vão cair na conta das Cefas, porque exige, e é processo de auditoria. O hospital processa um faturamento, vai para o plano, ele pede mais documentação, e essa brincadeira pode ir 45, 60 dias para autorizar a conta. Depois tem um pagamento. Então isso é um processo que vai seguir, no meu ver, até quase o final do ano, certo? Então isso deu um atropelamento, cobertor curto, mas as 2 repasses foram atrasados. O que tinha atrasado foi o do MAC. E com o MAC entrado, pagou-se todos os médicos, tá? Prestadores de serviços médicos. Falta outros prestadores, falta ainda alguns fornecedores, e essa parte já está sendo encaminhada aí pelo interventor, levantando, ajustando, negociando com algumas coisas, até eu estou ajudando também. E a gente até maio vai ter um projeto de lei que vai para a Câmara para autorizar esse repasse. E aí encerra-se o pacote dívida, né? O que vai ainda seguir? Houve, num primeiro momento, um acordo pela licitação, a nova gestora, que hoje é o Hospital Ana Neres, ele não incorpora os profissionais contratados, os
funcionários, colaboradores, né? Tem que se rescindir. Isso é uma conta cara, né? Então, foi-se buscado no TRT um acordo, primeiro com os sindicatos, daí se levou os 4 sindicatos envolvidos, com o TRT de Porto Alegre, na 4ª região, e se discutiu, inicialmente se pediu 5 parcelas e se fechou em 3, contemplando os 40% do fundo de garantia, multa residual e a multa da rescisão de cada funcionário. Então, integrava a primeira parcela. E as gestantes e os afastados por doença ou aposentados por invalidez, num segundo momento. O que aconteceu? Então, este grupo já foi 2 parcelas pagas, agora estão finalizando algumas conferências, para ser a última dia 24 de abril. Encerra-se todos aqueles que são em torno de 408 menos 27, que são 12 gestantes e 15 afastados por doença ou auxílio doença ou aposentado por invalidez. Então, desconto de 408, 27, daria 471 quebrado, né? Então, esse número já está com a rescisão organizada e finalizando agora, até o final do mês. Homologando pelo sindicato, tudo, os 4 sindicatos, certo? De saúde, que é técnico de enfermagem, recepção, manutenção. Aí nós temos o de nutrição, de enfermagem e de farmácia. São 4 sindicatos. Então os 4 estiveram presentes e foi acordado essa mediação lá em Porto Alegre. E a mediação última foi das rescisões das gestantes. Só que o volume, nós não sabíamos o volume, por uma situação de período de estabilidade, se postergou. Então, ficou um período que a rescisão já estava encaminhada, houve um retrocesso nesse momento, e aí depois foi feito o pagamento atrasado, sim, do salário delas, e agora temos... E elas tiveram que ser recontratadas, né? Na verdade, foi suspensa a rescisão. Não pode, né? Que é grávida, né? Exatamente. Até, na verdade, tu pode, só que tu tem que indenizar tudo, o que deu uma conta muito grande. Tudo pode ser rescindido. E qual é o princípio? É que essa filial vai acabar. Essa filial da Cefas, que era então a detentora, e que nós estamos com intervenção, é a detentora da filial. Vai acabar, extinguir todos os contratos, todos os colaboradores, não vai existir mais aí essa filial vai ser extinta. Vai ser agora para o ano Nery, né? Sim, mas então todos os contratos que existem têm que ser eliminados. Então a gente está eliminando as contas e aguardou-se para um segundo momento as decisões das gestantes. Mas aí nesse contexto, tem acho que 1 ou 2 que já estão quase em fase de ter saindo da estabilidade, podem ser exoneradas. Temos acho que 3 de auxílio-doença, que já também podem ser exonerados, então são de 12 veio para 10 gestantes, de 15 veio para 12 auxílio-doença e aposentados por invalidez. Então nesse contexto vai murchando a panela de pressão, vai se encaminhando, porque não tem esse caminho assim em volta. Esse tem que ser, essa é a situação, porque, como eu falei, se a Nery tivesse comprado o hospital, talvez eles fariam um acerto de assumir todo o passivo dos trabalhistas, dos funcionários. Mas não é o caso, eles são só um contrato emergencial que não vai assumir, como eles não assumem, como eles não assumiram nos locais que eles passaram. 2 Irmãos, Alvorada, Cachoeirinha, Rio Pardo. Né? É um processo qualquer em gestão, normalmente faz assim. Né? Os funcionários hoje do hospital, eles foram todos recontratados, né? Não foram todos, tá? Por quê? Eles foram todos, muitos não quiseram. Né? Outros, o hospital entendeu que eles têm alguma coisa de enxugamento. A parte administrativa, eles têm a parte administrativa mais estruturada em Santa Cruz, que atende outras unidades, tipo suporte de RH, suporte financeiro, suporte de compras, suporte de assessorias, questão jurídica, né? Então, eles enxugaram nesse sentido, né? Mas eles estão ainda fechando o quadro, até então, outro dia, estão ainda faltando com técnicos de enfermagem para as questões de escalas, questão de férias, folgas, né? Eles precisam colocar ainda profissionais. Alguns já pegaram aposentadoria, outros vou dar um tempo, outros vou ficar em casa, né? Mas a maioria continua. A maioria continua. A maioria continua. Então, assim. hoje a Até situação porque é um carro rodando, né? Tu troca um pneu, mas tem que continuar andando, né? Não pode parar, pode diminuir a marcha, mas tu não pode parar, né? Então hoje a situação dos médicos está tudo em dia? Médico está tudo em dia. E essas mulheres aí está sendo resolvido? Isso, caso a caso. Então essa aqui já tem alta, pode ser encaminhado a rescisão para sair do CNPJ da filial. Daí pode
se ela quiser e o Ananeres se entender, ele pode ser recontratada pelo hospital também. E como é que está a saúde do hospital financeira? Bom, a saúde financeira, então, como eu te falei, ela vinha de arrasto do ano passado, que deu esse cobertor curto, mas na operação agora, eles até pediram 120 dias para estudar o equilíbrio financeiro entre tudo que se necessita para girar, até porque eles têm um delay dos primeiros 60 dias, é muito complicado para conseguir os planos de saúde eles credenciarem. O que é o hospital? O hospital ele tem um combo, o que o público paga e o que eles vendem privadamente em particular. Particular, tu vai lá, paga, não precisa de autorização de plano, novo contrato e tal. Só que nós temos vários planos fortes aí. Unimed, Círculo, IP, Cassis, Banco do Brasil, Caixa Federal, Bradesco, Correio, enfim, que precisa fazer o formato jurídico. E alguns pedem a documentação, que é, por exemplo, o alvará sanitário, o nome do Ananeres. Então atrasa, a burocracia é bem complexa. Então, nesse sentido, eles estão ainda precisando um pouco mais de tempo para sentir o equilíbrio. Por enquanto, o município está fazendo seus repasses fixo, do que é o nosso fixo, mais o que vem do Estado, mais o que vem da União, conforme o contrato, porque são recursos imexíveis, e mais a produção, que é variável. Então, tantos partos, tantas cirurgias, tantos exames, tantas consultas, a gente paga conforme vai o volume, e tem dado um volume médio aí de 600, pode chegar, e talvez não chegar a mais de 700, que são as nossas cirurgias eletivas, né, que a gente administra conforme vai entrando, né, de todas as especialidades que nós temos aqui, otorrino, vascular, traumato, cirurgia geral, cirurgias plásticas de queimaduras, de composição de retirada de câncer, né, que tem acontecido muito, né, a gente faz aqui até um alerta que o pessoal, a questão da ter pele clara, exposição ao sol, a gente às vezes não se cuida, o homem não se cuida muito com protetor, com chapéu, tem muito caso, Kaique, de câncer aqui em Gramado. Câncer de pele. Câncer de pele. E tem chegado assim, nós temos o Dr. Rui, que é um parceiro que abraçou essa causa, porque é um português que mora em Gramado, tem uma ligação muito com a Cristina e com o Biratã, e que gentilmente está nos atendendo e está fazendo assim enormes maravilhas aí, recuperando, tirando câncer de muita gente. Isso é um ganho, né? Que a gente agradece essa parceria e estamos avançando e continuando. Então, chamar a atenção da população para se cuidar, qualquer sinal e tal. Nós temos uma parte de dermatologia e pequenos procedimentos na secretaria, e quando é uma coisa mais complexa, vai para o hospital. Jefferson, esse início de ano foi bem turbulento para a saúde, né? Tivemos aí essa troca, tivemos esse problema aí com os médicos dos pagamentos e com as prestadoras, já foi esclarecido aqui, e tivemos aquela questão daquelas denúncias que envolviam a Ananeri com relação a emendas. Isso afeta Gramado? Olha, o que acontece? A gente sente, né? Porque recém entramos, essa é uma instituição que o Estado contrata, e que nós chamamos aqui, o prefeito chamou, nós tivemos uma reunião com todo a staff do município, promotor, depois tivemos na Câmara de Vereadores, depois do Conselho de Saúde, onde veio o superintendente, seu Gilberto Godoy, com os advogados, explicaram que foram pegos de surpresa, porque seriam, acho que 2 diretores que tinham uma ligação com este fato, né? O fato da contratar uma empresa para captar é legal. O fato é que tu não, ilegalmente, tu não pode só abater o percentual que tu vai dar como corretagem, corretor, né? E paga do dinheiro próprio. Isso é legal. O que não pode é um lado ser agente público e o outro agente político. Foi o que aconteceu com o tal do Cliven e o assessor do Afonso Mota. Isso aconteceu lá no Maranhão, caiu o nome do Hospital Ananeres. Então, eles têm uma pessoa que vai diretamente, ele deixou isso bem tranquilo, vai 2 ou 3 vezes para Brasília, inclusive ele vai a Brasília, percorre ministérios, deputados, gaúchos, para atender nas bases, né? Então, eles atendem lá em Rio Pardo, no Hospital do Estado, atendem em Ana Santa Cruz, Alvorada, Cachoeirinha, Dois Irmãos e Gramado. Então, isso trebulou. A primeira trebulada foi dos funcionários do corpo clínico, juntamente com nós do município. Esclarecido, ponto, essas pessoas foram afastadas, o Conselho do Ananeres, que é uma entidade filantrópica, afastou, e parece que esses 2 foram exonerados da instituição, para imunir e tal. E o seu Gilberto se mantém à frente,
tem todo um respeito do Estado, tem todo um respeito de todas a própria instituição. Respeito é um senhor que trabalha já há 34 anos na questão hospitalar e conhece e tem uma conduta que até agora nós não podemos falar uma vírgula. Então, como se diz, a gente também foi acusado e teve processos em situações do passado e que com o tempo se esclarece. Então, acreditamos que isso está já quase que esclarecido, que logo mais isso se encaminhe talvez até para o arquivamento do processo. Mas está aí para se esclarecer, porque onde tem dinheiro público tem que ter cuidado, tem que ter toda a transparência, né? E ele deixou isso muito claro. Todo e qualquer recurso que vier, se cair, porque nós temos um prefeito que busca muito recurso em Brasília, no Estado, então a gente vai querer toda, como a gente já tinha, né? A intervenção, toda a transparência de qualquer recursos da nota fiscal gaúcha, recursos do Ministério Público. O Ministério Público ajudou agora, no último, com as situações de toda a questão de inox para a área da serviço de colonoscopia, endoscopia. Então, tudo é prestado no Conselho de Saúde e depois mandado para cada entidade, seja estadual, federal ou MP, Justiça, até doações privadas, né? Então, é muito importante para a gente continuar pedindo e continuar fazendo serviço. Saúde, ela é cara, muito cara. E talvez isso vá mudar até um pouco a situação, assim, de ter mais atenção ainda, né? Para poder as pessoas ajudarem. O hospital é nosso, numa gestão privada agora, né? Mas que a gente está atento e vai continuar. O município não deixou de fazer o estacionamento, está todo pronto. Sim. Tem alguns ajustes de cancela. Lá em cima ainda não está funcionando a cancela, né? A cancela de trás não está funcionando. Ela já teve funcionando, só que houve um problema de filmagem ou de liberação de cabeamento. Só que ela, pelo que eu estou sabendo, a gente teve, não estou interferindo mais na gestão, né? A sugestão é que lá funcione para os cartões e não acesso direto, só cartões de médicos, funcionários e ambulâncias, né? Não do público, né? Não do público, porque senão tu vai ter que ter mais uma cancela na saída, entende? Não é a entrada, o problema é sair. Se sai por lá, não tem como cobrar, entende? Então, isso tem que estudar, depois talvez tem que automatizar, aí exige um pouco mais de investimento. Mas foi feito um baita no investimento com terraplanagem, toda a questão pluvial, escadaria, corrimão, asfaltamento, iluminação, câmara de monitoramento, cancela. Então, da estrutura para fornecer aí, não ter mais aquele sufoco, né? Então, devagarinho, agora ele está reorganizando, tomando pé a situação, ele vai reorganizar toda essa situação aí para até otimizar, por exemplo, à noite, final de semana, pode ofertar para nossos eventos, o centro, sem problema nenhum, porque já se fazia isso, antes a pessoa busca, né? Pagando qual é o mal, se tem sobra de vaga, né? Então agora é para salvaguardar a urgência, ali tem que manejar, tem que arejar, na minha opinião, vou te dizer assim, ao redor da emergência, tem que deixar sempre vagas livres. Nenhum profissional, nem médico, deverá usar aquela área ali. Para quê? Para que deixe para quem precisa chegar rápido. Entende? E estaciona rápido porque ou vai levar um doente, né, uma pessoa, ou vai dar aquela, vem pro SAMU, tem que chegar logo, tá preocupado, né? Então, acho que é prioritariamente o caso de emergência. E os demais, tu vai fazer um exame, tu tem mais tempo de se organizar com o estacionamento. Né? Jefferson, esse contrato com a Ananeri, como é que funciona? A prefeitura paga um valor para eles administrarem ou eles recebem... Como é que eles ganham? Certo. Como é que eles têm lucro com isso? O que acontece? É o mesmo contrato que a gente tinha com a Cefas, porque a Cefas só estava sob intervenção. Então tem um fixo que a gente contrata bancando serviços que são os plantões e um mix, porque nós temos mais ou menos 60 e poucos por cento de SUS, o restante é privado. Então, o SUS, nós temos o combo de plantões presenciais dos clínicos, o pediatra, os sobreavisos e a UTI. Tá? E com esses valores que nós passamos, com o valor do Estado e o valor da União, eles quase conseguem manter isso aí. Tá? Quase mantém isso aí. E o privado é onde eles vão buscar o lucro. Né? Então eles têm o particular, o estacionamento é assim, 50% do contrato é para eles custear e 50% para fazer manutenções no prédio, para dar condições de eles conseguirem manter a estrutura, né? E salvo que a gente está bem claro, né? Por exemplo, tem obras que agora vão ser repassadas por emenda dispositiva dos vereadores. Nós não conseguimos entregar, por causa do final do ano, a troca do telhado,
a pintura, Manutenção é com a prefeitura, então? esta parte aqui pesada vai ser com a prefeitura. Construções novas que não se busque, vão ter que sentar e conversar, né? Como agora nós temos que fazer por nosso compromisso, quando a gente foi defender a vinda da hemodiálise, a gente defendeu, nos concede os equipamentos e nos cede que nós vamos nos virar com a obra. Então o prefeito sabe que é um compromisso que nós vamos ter. Agora, então, recebi na sexta-feira passada a aprovação pela Vigilância do Estado. Houve uma demora muito grande, porque o profissional da regional aqui de Caxias vivia doente e tal, e pede, o escritório ia, devolvia, pedia ajustes, mas está aprovado para fazer no 5º andar. Então agora vamos ter que orçar para buscar e começar a obra, entendeu? Recursos, ou emendas, ou próprio, ou uma parceria, né? Então as obras pesadas é com o município. A manutenção de pintura, de quebrar uma porta, de lâmpada, isso e aquilo que são pequenas é com eles, né? Mas Então a prefeitura não paga um valor para eles? Não. Para eles administrarem? Não. Eles é que buscam... É um contrato de serviços, né? Então, eles vão ter que puxar assim, ó, se eles vender mais um plano, se eles melhorar o privado e consiga, que tem planos também de recuperações de quartos, até eu vou te estender um convite, é importante que já era para ter sido feito, nós temos um quarto que foi feito com uma arquiteta que deu gratuidade de algumas situações, uma foi essas reformações dos quartos. Por que está acontecendo? É bom que tu saibas. A gente às vezes perde, eu digo o hospital perde faturamento pela fotografia. O que é isso? Quer ganhar nenê, o quarto, não... E aí tu vai perde para Novo Hamburgo, perde para Caxias, perde para Porto Alegre. Porque a segurança hospitalar aqui, salvo UTI neonatal, tem tudo, entendeu? Então, algumas vezes, eu quero um hotel melhor. Dito pelo Gírio Perini, se hospitalizou no Moinhos de Vento, daí fez uma doação de cobertores, porque queria ajudar os amigos e tal. Ele disse, não perde nada para o Moinhos de Vento. O que perde é a saboneteira do chuveiro, é o porta-toalha, é a toalha, é isso que perde, a hotelaria. Como ele é do ramo da hotelaria, que perde a hotelaria. Então nós temos que melhorar a hotelaria para manter esse público aqui e para agregar outros, entende? Então esse é o trabalho. E então até vou dizer aqui o nome, que ela nos deu gratuitamente esse projeto aí, capitaneado pelo Gobert, pela Fran, a Liniensweiler, nos deu toda a reformulação do bloco e dessas reformulações tem também de alguma coisa de emergência que agora os arquitetos da ANEELES também vão analisar antes de encaminhar para o Estado, vendo o fluxo. É um novo olhar, né? Então, ela nos deu gratuitamente, bem bacana, recomendo te marcar uma visita para tu conheceres também, né? Com prazer. Porque às vezes tem, o médico já vai dar um quarto, o outro vai dar outro quarto, o empresário vai dar 2 quartos. Então, ele está buscando, junto com o município, para deixar um andar inteiro reformulado, bonito, e assim estender para todos, até o quarto do SUS, tem todas as melhorias, ou móveis. Nosso hospital é um senhorzinho que vai fazer 78 anos. Então... É mais antigo que o próprio município. Mais antigo que o próprio município. Então, nesse sentido, é um esforço comum, que as pessoas, mas é tal coisa, mas é que aí tem que trocar toda a rede. A questão, tempo atrás, aí, o Clube da Amizade, né, do Rotary, né, até capitaneado pela doutora Cristina Oliveira, do um boiler. Mas todo o encanamento e a mão de obra tem que se virar. E não pode reclamar, ganhei uma coisa, ganhei outra, é tinta. Então, assim, o pessoal colabora, mas é que tu precisa outra ponta. Então, isso tudo foi feito e faltou para chegar a cobrir toda essa cobertura, né? E muitas coisas é assim, caiu, quebrou, tem que arrumar o telhado, não dá para esperar uma licitação ou repasse. Tá molhando pacientes, tá molhando equipamentos, tem que resolver. Jefferson, como é que está agora a estrutura administrativa da saúde? Saiu o Paulo Felipe, o que aconteceu realmente com a saída do Paulo Felipe? Dá oportunidade para você explicar isso. Com certeza, né? Soube que o doutor Biratã está chegando, vai chegar em que sentido? Temos hoje um secretário adjunto? O Paulo era adjunto, como o Gobert era adjunto, né? É adjunto. Então, o Paulo passou por um estresse muito grande, é um cara muito responsável e continua de interventor, tá? Da parte administrativa, que ela vai ceder, continuar, então as rescisões, esses pagamentos, ele está acompanhando toda a situação. Não houve problema pessoal nenhum, fala todo dia, né? Conversa todo dia, ou por telefone ou pessoalmente. Então nós estamos trabalhando irmanados. A saúde é uma área que esgota muito, Kaique.
Ela é muito exigida, às vezes mal compreendida. Tem situações que a gente resolve aqui, tem outras que resolve em Caxias e Porto Alegre, e depende de fluxo de outros hospitais, e a gente às vezes vê aqui, pô, mas qual é a fila de espera? Ontem o prefeito me passou uma situação, exame aqui, dá uma olhada, isso aí, 31 de março, fazia 8 dias, ontem era dia 8. Outro dia, nós estamos com falta de ginecologista, porque ano passado, uma foi por doença, outra se mudou e outra foi por iniciativa privada, e nós ficamos com 3 a menos, 60 horas a menos. Criamos protocolos, depois até vou te contar, isso é uma novidade interessante, que a gente está buscando também. E por um plano, eu não vou citar o plano aqui, 3 meses e meio para tu conseguir uma consulta. Nós, em 45, 60 dias, estamos resolvendo. Então, assim, a pediatria, ginecologia é mosca branca hoje. Por quê? Porque o pessoal se consolida nos maiores centros. Pediatra, tu tem até cliente até os 14 anos. Tu não faz cirurgia, muitas vezes. E tu é muito ginecologia, às vezes, processos. A pessoa busca especialidades e acaba deixando a clínica básica. Entende? E isso é uma vertente, é uma corrente de vários lugares. Então, a gente até outro dia fomos a Caxias. Não, ainda que vocês têm, mesmo que falta, vocês têm. E uma boa oferta. Mas o nosso costume é outro, né? A saúde estressa muito. Paulo Felipe também, como eu, a gente cansa, a gente pediu um tempo, por isso que eu não entrei em janeiro, precisei caminhar umas coisas e dá uma situação, porque a cobrança é muito forte. E ela é 24 horas, segunda a segunda. Então isso, cada um tem uma estrutura, né? Ele acumulou essas questões também das rescisões, acordos e em determinado momento se sentiu desconfortável e a gente tem que respeitar, né? Para poder suprir sua questão pessoal. Não nos deixou mal em nenhum momento, só tem elogios. Até quando eu recebi aqui a liberação pela vigilância que o arquiteto da empresa me mandou, eu disse a ele que ele nunca vai ser esquecido, porque ele participou desse processo, as nossas vitórias, os nossos êxitos. O caldeirão ainda está um pouco pegando fogo, mas já dava para pegar a panela na mão, antes não dava para pegar a panela na mão. E um ano de muita cobrança, atípico, viu? Atípico, assim, eu que venho desde 92 da vida pública, 2001 fui secretário de saúde, atipicamente a velocidade da cobrança, a paciência, a situação das pessoas está assim, e não só Gramado. Semana passada eu estive em reunião em Caxias com 49 municípios. Todas as cidades estão assim. Muito estranho isso. Eu não sei se são um momento da sociedade, questão crise, questão econômica. Você fala que as pessoas estarem com uma pressa maior. Sem paciência. Sem paciência. Até no trânsito, você vê, é tudo assim. Então, assim, isso repercute na ponta. Então, às vezes, o pessoal atendeu mal. Aí, até outro dia, o prefeito me passou alguns falas cidadãos. Disse, prefeito, realmente, tem alguns casos que... Mas são 5 mil atendimentos numa semana, 8 falas cidadãos. Então, o volume é absurdo. Então, a gente tem que ajustar para melhorar e para diminuir arestas, atritos. Então, todo momento a gente tem que conversar com a equipe, aliviar, puxar uma orelha de um, concordar e discordar de outras coisas, não são verídicas muitas vezes. Quando demora um exame ou uma cirurgia, é porque está dependendo de outro hospital? Por exemplo, Bom, Caxias, vamos lá. Aqui, esse isso? contrato ele tem cotas, tá? Gramado. Vamos lá, cirurgia geral, tem cotas mensais. Eu libero X e ainda pode ocorrer o risco de ter as emergências. Uma hérnia, uma vesícula, um rompimento, teve que fazer teve uma hérnia encarcerada, teve que tirar, teve que abrir na hora. Então isso são cotas mensais por um fluxo financeiro, para chegar no final do ano e ter dinheiro para pagar. Então isso é cotas em todas essas áreas, desde consulta, exames e procedimentos. E assim não é diferente nos outros hospitais. Então a gente entra numa fila, em alguns casos temos assim, serviços aquém, que está devendo na região, e outros que atendem de uma certa equação de capacidade instalada.
Ó, eu posso atender 100 por mês e fazer 30 cirurgias. Mas tem alguns serviços são para 49 municípios, outros já são divididos para cada região. Nós somos pertencentes à região 23, que é Caxias, Linha Nova, Cada Café, Gramado e Canela, em Nova Petrópolis. Muitas coisas de Caxias ficam em Caxias, outras a gente faz aqui. Por exemplo, ortopedia de média complexidade. Ela é toda feita aqui em Gramado. E nós não dependemos mais de Caxias. Mas a alta de cardio, de neuro, de trauma, é toda em Caxias. Porque é um hospital que tem que ter credenciamento pelo Ministério da Saúde. Tem que ter volume para tu manter profissionais. Se tu não tem volume, tu não mantém o serviço. Já é deficitário os valores. Mas ainda assim tu tem prejuízo em volume para manter profissionais. Então lugares pequenos nunca vão ter tudo. Nunca vão ter tudo. Então tu consegue aglutinar um bom volume de coisas, ok. E outros vão ser referenciados. Então é por isso que às vezes demora, entende? Então tem coisa. Hoje a fila mais demorada está cirurgia de coluna de Caxias do Sul, algumas coisas de cardio e saúde auditiva. Extremamente, assim, 2, 3 anos. E a gente tem discutido com a regional, a gente conseguiu emendas parlamentares, recursos de justiça, trabalhando em conjunto com o Estado e com os municípios. O deputado tal quer dar 5 milhões para diminuir a fila da carta. Ele se contrata, aí o Caxias do Sul que recebe, porque o Hospital Geral e o Hospital Pompeia, que são os maiores prestadores para toda a região, eles são contratados por Caxias do Sul. Então esse recurso, ela diz, vou dar 2,5 milhões para cada hospital para diminuir a fila da carta. Então a gente conseguiu avançar em umas coisas. Então isso a gente tem feito. Câncer, né? Fila de câncer era absurda. Agora, para tu ter uma ideia, quando eu entrei outra vez na saúde, não é culpa do João, não era culpa do Fedoca, era uma culpa da situação. Mais de 120 a 150 dias para fazer uma biópsia para ver se vai ser câncer. O que a gente fez? A gente comprou com serviço próprio. Hoje, em 15 dias, a biópsia que nós temos contratada, no máximo de 8 a 10 dias úteis, máximo 15, tá encaminhada a biópsia, tá realizada a biópsia. E agora a Caxias já diminuiu essa fila. Mas ela estava em 120 a 150 dias. Nós estamos trabalhando com recursos da TJ do Estado, recursos de coisa, reorganizando por protocolos. Gastou uma consulta com um onco que o clínico aqui, ou o médico tal, não olhou direito. Então tu tem que triar para tu valorizar a consulta com o especialista. Então isso é o nosso trabalho. Antes de vir aqui, eu estava com a equipe de regulação e disse, gente, nós temos que verificar isso aqui, porque está dando volume aqui e isso está indo coisas que está demorando a nossa fila de dermato, demorando alguma fila de mamo, porque está indo. Nós temos que conversar com os profissionais, nós temos médicos que trabalham em protocolos. E falar em protocolos, só para te citar, com toda essa demanda da ginecologia, falta, a gente está com contato emergencial aberto para inscrições, estamos contatando com outras empresas para conseguir profissionais. Nosso protocolo de pré-parto, o Estado está plagiando. Veio a copiar, não digo total na integridade, porque é um protocolo bem estruturado, desde 2022. Então hoje as enfermeiras podem fazer os pré-exames pré-natais, elas já fazem exames da mulher. Daí, tá tudo ok, beleza, não precisa, senão vou ter que agendar já um gineco para ti. Eu vou te agendar o gineco obstetra para ti. Então isso já está andando. Então a gente está conseguindo ter um êxito que estão sendo modelo para outros municípios. Porque como a falta está grande, então nós vamos aprendendo nesse contexto. Então a gente faz trocas de experiências e tal. Então esse é um exemplo positivo que a gente tem trabalhado, né, e tal. Como é que está a questão do secretário adjunto? Estamos sem adjunto? Não, o adjunto hoje é o Gobert e vai ser o Biratã. O doutor Biratã vai ser o secretário adjunto? O doutor Biratã, o Gobert também teve uma estafa, tá? Toda essa estafa também tem que ser dita, né? Uma estafa muito grande. E ele está vindo com a regulação aqui. E o doutor Biratã, o prefeito, até ontem nós conversamos, ele vai anunciar logo mais, ele vai ingressar aí para ficar, como nós tínhamos divulgado, um olho até isso tá bem, eu seguir dentro, ou justamente próximo ao hospital. Tá? Uma pelas nossas características, nosso povo é mais exigente. Nós temos que, então vai dar suporte ao administrador, vai interagir com os médicos. Né? O Gobert fazia uma... Mas o Gobert continua? O Gobert continua na secretaria. Na Secretaria de Saúde. Adjunto ali na regulação agora. Tá? E o doutor Biratã no hospital. É só hospital. E o Paulo Frito continua como interventor. Isso, mas ele está vinculado à fazenda. Né? Mas precisa de interventor? Agora que administrativo, porque não é da execução do trabalho, mas para saldar as rescisões, os pagamentos,
as ações trabalhistas, que tem processos judiciais que vão seguindo ainda até conseguir findar o que conseguir findar, né? O time que eu acho forte agora. Você, o Dr. Biratão, o Gobert e o Paulo Felipe. O Paulo, como eu te falei, o Paulo precisava também respirar um pouco, né? Nem todo mundo aguenta tudo que é pancada, né? Uhum. E a gente tem que compreender. Então, assim, oxigena aqui o Gobert, o Paulo, e o Biratã entra com gás novo aí, e vai poder fazer o briefing interno, ele tem interação com o corpo clínico muito bem, né? E vamos trabalhar em conjunto, né? Nós vamos trabalhar em conjunto, as nossas demandas, as nossas situações, as demandas que vão tendo queixo, o prefeito vai encaminhando, os vereadores, a gente vai... É um pulmão, né? Que está sempre mexendo e voltando, fluindo para poder manter vivo o corpo, né? É isso aí. Bom, tá vindo aí campanha da vacinação da gripe. Começou. E tem a dengue também, né? A gripe começou com os grupos prioritários segunda-feira, dia 7, vai avançando agora com o tempo. É importante, o pessoal aí, tu viu que já na virada aí antes do finalzinho de março já deu uma mudança de clima, mais chuva. Então o pessoal que procure, né, que tem condições boas e não estando gripado, procure fazer, agora inicialmente pelas pessoas 60 a mais, os grupos prioritários, e assim vai avançando, a gente vai anunciando nos calendários. A dengue, só chegar no postão? Nas salas de vacina, todas as salas de vacina, Várzea Grande, Caique, Pórtico 2 e o centro, né? Então, leva a carteirinha, é bom, porque hoje tudo tem que se sistematizar, senão não chega no Ministério, do município, que o Caique, por exemplo, fez a vacina. Aí você troca de cidade, ou passeou e precisou fazer a segunda dose, tal. Então é importante estar tudo no sistema, tudo vai para o SUS. Ainda se faz vacina de Covid? Se faz alguma coisa, né? Mas ela vai estar integrando na da gripe, então vai compor aí uma situação. O calendário ele é muito dinâmico, então ele vai alterando, se notifica Covid, influenza A, né? E a dengue, graças a Deus, 90% dos casos diminuíram comparado ao mesmo período do ano passado, mas nós trabalhamos fortemente com a equipe, com o Fumacê, e vamos ter agora acho que dia 10 a 15, fica pronta a seleção dos agentes de endemia, que são contratados 15 vagas, porque é por número de domicílio. Como é que funciona? Tanto a cada X domicílio tem que ter um agente de endemia. Em nossa cidade, por ter muitos domicílios, apartamentos e tal, são 15 é o número de agentes de endemia. Então vai integrar a equipe que vai bater nas casas, vai olhar, vai fazer a amostra, vai fazer as nossas armadilhas, vai fazer a nossa ovitrampa, que é uma técnica de uma lâmina para detectar se tem os ovos ali. Então nós já temos alguns focos, tivemos 6 casos notificados até a outra semana epidemiológica, bem 90% a menos, né? Que o do ano passado, 2/3 foram importados os números de casos. E tivemos um óbito. Então, assim, a dengue é uma situação como está dando chikungunya, agora deu um carazinho. Nós temos que ter a vigilância, muito alerta. E aí, Kaique, a população faz um papel extremamente importante. Cuidar da sua água parada em casa, no quintal, lixo, um terreno baldio, denuncie para nós, cobre do seu vizinho, cobre do seu bairro, cobre da sua igreja, peça na igreja, divulgue, todo mundo tem que fazer o seu papel, porque é um exército trabalhando. É muito importante. As tampinhas de vaso com areia ou serragem, né? Tirar, para não acumular aquela água, porque aquela aguinha ali, 80% dos focos são domiciliares. Você vai dizer das bromélias, não, mas 80% dos focos são domiciliares. Porque é aquela água que tu molha, ela tá tranquila, paradinha, esse é o ambiente do mosquito da dengue. Então, precisamos sim que a população fique atenta para a gente manter isso nesse status. Visto que aconteceu em Viamão, agora tem um hospital de campanha por um depósito de lixo irregular, isso voltou e volta de uma hora para outra. Então a gente tem que manter essa atenção. Nós temos uma maior incidência na Várzea Grande, estamos trabalhando com o Fumacê, com as equipes, mas nós precisamos da atuação da população. Isso é muito importante e eu peço, como tem uma expressão e a comunidade te acompanha muito, nos multiplique. Multiplique porque é um bem para todos nós. Claro, né? Isso é importante. E às vezes a gente tem que fazer todo o esforço para conseguir essa ação, muitas vezes que eu escutei no congresso que fui em Porto Alegre dos novos secretários, os novos e os velhos secretários, né? O do Ministério da Saúde disse, olha, algumas ações de gestores salvam muito mais vidas que alguns emergencistas. Isso não é uma crítica, não, é uma constatação, porque se tomar atitude, ir para a rua, pedir a parceria,
tomar as ações que tem que tomar na hora certa salva milhares de vidas. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem atuado fortemente no borrachudo também. O borrachudo incomoda, mas não mata. Dá dermatite e tal. O borrachudo também reduziu assim, quase 90%. Fomos falando fortemente desde o ano passado. Mas é uma reeducação também. Nós tivemos pontos aí que a gente detectou o despejo de dejetos de origem animal, de estrebarias, de chiqueirões diretos nas sangas, o que aumenta a potência, porque a matéria orgânica para o borrachudo, esse ali é um filé mignon, né? É verdade. Então a gente tem que atuar também fortemente nisso. Então já estamos corrigindo pontualmente e notificando e buscando que as pessoas nos ajudem, né, para que, com a questão ambiental, do esgotamento sanitário da cidade, o cuidado do manejo dos dejetos dos animais, e ainda tem a carga orgânica natural, que é das folhas caindo, que fica fermentando, aquele braço de folha de gengibre, aquilo nós temos que fazer um trabalho manual, dá mais trabalho. Mas a população nos ajudando, os moradores do interior, as pessoas já fazem muito, mas também tem que ficar alerta, né? E como se fosse pouco cuidar da saúde das pessoas, vocês ainda têm que cuidar da questão animal, né? Como é que está a questão dos nossos animais, adoção, chipagem, como é que está o abrigo, castração? Castração, o nosso abrigo agora, se eu não me engano, essa semana ou mais tarde da semana que vem, está em licitação, graças ao bom Deus, o Centro de Bem-Estar Animal, numa primeira etapa, e aí que é o que a gente vai fechar o atual, né? Nós temos outras hotelarias, são 2 em Canela e uma em Gramado, que mantemos, graças a Deus, quando a gente iniciou todo esse trabalho de absorver e tal, foram mais de 400 animais abrigados. Hoje está na faixa de 250, 260, né? Trabalhando muito com a conscientização com animais comunitários. Hoje nós não temos mais nenhum gato abrigado, nós estamos aqui com 106 ou 107 animais no nosso abrigo, e até 80 vão ir no nosso, os demais a gente vai usar outras hotelarias, ou na campanha de Abril Laranja, que é adote um animal abrigado, que a gente vai estar lançando aí, e a população tem sido parceira. Ano passado, 2.550 castrações de cães e gatos, e fêmeas, né, machos, e 2.600 chipagens. Mas por que 2.600 chipagens? Porque quando há o filhote, ele precisa de 6 meses para ser castrado, e ele já é chipado. Então a chipagem sempre corre um pouco mais na frente, quando bem feita. Então a gente tem a nossa unidade móvel que está fazendo a busca ativa nas escolas, nos postos de saúde, e caça machos, até um certo porte. Gato, tranquilo, mas às vezes um cachorrão não tem muito como a estrutura. Está fazendo um trabalho muito importante. Nós tivemos lá só no mês de fevereiro, no mês ali que as escolas estavam paradas, iniciando, enfim, lá na unidade da Várzea Grande captou 65 castrações, sendo 25 machos e 40 fêmeas encaminhadas para as clínicas. Então a nossa fila é 0, uma semana aí, e a gente quer agora que todas as nossas filas sejam o que a gente tem na nossa mão, que ela seja de pouco tempo, né? E então tá bem bacana. Quem pode ter acesso à castração e chipagem? Todo mundo. Basta só ter cartão SUS. Eu vou te deixar o contato aqui da posse responsável por WhatsApp. Não tem que, tipo, ser de baixa renda? Isso já era. Isso mesmo? Agora é parelho. Tá? Tem que se sujeitar a nossa critério de a nossa anestesia. Mas eu quero tal coisa. Daí então você faz privado. Assim, não afetou nenhum comércio. Ao contrário, a cada dia tem mais uma clínica se credenciando. E nós somos um case, até na época, eu tenho aqui sempre que falar, na época Saúde Animal, através do Dr. Álvaro Abreu, foi o provocante da história. Não sei, a gente fala assim que hoje ele leva palestras, ele leva em outros municípios usando case de Gramado. Gramado, então, é timoneiro, eu apresentei isso no Ministério, estou tentando buscar recursos também para dar agilidade na nossa construção. E lá em Brasília, a zoonose dos animais é com o Ministério da Saúde, mas o abrigamento é com o meio ambiente. Foi uma questão política, tá? De lobby de deputados, e que passou para o meio ambiente. Então a gente vai bater no meio ambiente e pedir recursos, tá? Como a gente está fazendo com o Ministério Público Estadual também, que tem já está escrito um projeto de captação nessa questão aí que a gente descobriu e credenciamos. E a iniciativa privada, muitas vezes, temos aí o Grandene, o pessoal que trabalhou nessa área, a gente vai buscar e não vamos parar por aqui. E queremos que o nosso Centro de Bem-Estar Animal e Zoonose seja também um case legal, né? E lá vai levar escolas, né? Levar as pessoas para conhecerem, para levar, para talvez adotar um ambiente mais bonito, mais prazeroso,
vai ser bem bacana lá quando lançar a Pedra Fundamental. Queremos convidar a imprensa para vocês conhecerem o local, o projeto, porque é importante, é um projeto caro, mas ele vai estar por etapas fazendo o seu papel. Hoje, hoje, a gente pode dizer assim que ainda temos denúncia de maus tratos, abandonos, que é o grande fator. Nós temos hoje 2 núcleos de cachorros aí que a gente está caçando aí, né? E nesse sentido, caçando até proprietários, abandonos, onde tem, assim, o maus tratos, o abandono, que é o maior. Tem maus tratos? Tem. A gente tem, em paralelo, um trabalho forte com a polícia, com a delegada Fernanda aí, com a patrã também, que é importante a gente ter responsabilidade das pessoas, certeza, né? Não adianta, isso aí tem que Jefferson, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui dessa forma tão assim, de peito aberto, para responder tudo, assim, papo sincero, e te deixar à vontade para falar algo que de repente não tenha perguntado, que você acha importante. Tá ok. Não, a gente está atendendo agora também, eu te agradeço mais uma vez, a gente está aqui, vamos ver se o ambiente está bem moderno, gostei do layout, parabéns mais uma vez, e podendo estar presente aqui para a gente poder, nosso papel é, às vezes, trabalhar mais com as informações do que com a caneta, com o sangue, suor e lágrimas, porque a gente precisa informar a população. Então a gente tem que informar, ainda a gente tem que trabalhar muito a informação das UNBS, como funciona esses protocolos, a gente tem trabalhado muito, nós temos várias experiências bacanas, mas que às vezes eu sou um pouco até assim culpado em algumas coisas, o prefeito me cobra, eu prefiro primeiro arrumar, depois divulgar, antes de sair fazendo divulgação e não tá bem redondo o processo. Então é uma coisa minha, né, de segurança, porque tu mexe com muita massa, mexe com muito volume de atendimento, então tem que estar ajustado, e a gente tem que informar. Então a gente tem que estar mais seguido aqui, né? A gente tem que estar informando as coisas boas e as coisas ruins, tem muita coisa boa, no Gramado tem um investimento muito grande, né? Então ano passado se pagou o hospital, nós agora vamos ter uma licitação para novos profissionais para imprimir o ritmo que tem que ser na Moura, o ritmo que vai precisar no Carniel, algumas unidades que precisam de complementação. A gente tem um trabalho com presídio em Canela, atendendo todos os presídios, todos os presos com a questão dentária já há muito tempo. Nós queremos avançar para outras frentes, porque há uma necessidade da assistência. Saúde mental, a gente avançou bastante, queremos avançar, temos um compromisso com o Estado, queremos agora ver se a gente consegue, eu vou te anunciar mais para frente aí, imprimir o que a gente se comprometeu na troca de compromissos com a vinda para o Estado declinar para Gramado a hemodiálise, que está aprovada, agora nós vamos orçamentar para buscar a obra, né, que é um setor bem delicado, a população e os usuários que têm essa situação da necessidade precisam ter uma atenção, e nós deslocamos, não pelos 46 quilômetros, mas é logo ali, meia hora, o fator é climático, muitas vezes, né? Sai debilitado de um clima quente, vem para Gramado num clima diferente, ou sai de um frio para um calor, é delicadíssimo, e está esgotado, não tem mais vagas. A gente chegou a fazer gente em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campo Bom, Gravataí. Imagina a nossa logística, ela é louca, o trabalho de transporte não tem noção, ambulatório para tudo que é lado que vai abrindo. Abre um Garibaldi, nós estamos lá, com o reumato e endócrino, estamos aproveitando porque nós não tínhamos aqui. Não tínhamos aqui porque não queríamos, porque não fica o profissional com pouco volume de consultas. Então eu tenho que vender para outros municípios. Então, para isso eu tenho que ter certeza que o profissional fique. Então a gente está construindo, a gente construiu alguns e estamos construindo outros. Essa é a dinâmica da saúde, ela envolve da concepção até o óbito, né? Então é muita coisa para pensar. A academia a gente ampliou, tem uma necessidade, ainda temos pessoas aguardando, precisamos fisioterapia domiciliar, outras para diminuir pós-operatório, tentando assim acudir o bem-estar o máximo possível para a população. Só que ela é cara e ela precisa seguir regras e protocolos e demandas organizadas para poder atender a todos. E como você falou, a saúde ela é estressante, né? É cobranças 7 dias por semana, 24 horas. Como é que tu consegue conciliar tua vida pessoal com esse cargo e há tanto tempo, né? Meio complicado, mas a gente tem equipe bacana, assim, ó, tem muitos coordenadores comprometidos, a equipe tem comprometida, temos tido assim, dessa última, foi a época que eu mais tive pessoas assim, bem colocadas, algumas a gente tem que
amparar para ela poder se estruturar, né? E tocar e a dar autonomia, né? A gente tem que dar autonomia, depois cobra resultados, né? O prefeito nos dá respaldo bastante, em função de ter recurso, porque tudo é recurso. Algumas coisas a gente tem que negociar, mais duro, mas é do jogo. E a gente tenta levar na boa, às vezes um copo de vinho para relaxar um pouquinho aí, né? Bom, Jefferson, mais uma vez, obrigado, tá? E aqui as portas estão abertas sempre que você quiser vir divulgar algo importante do nosso município, da nossa saúde, que é algo fundamental para a nossa população. Muito obrigado, da mesma forma, estamos abertos. Valeu, gente, até amanhã.